Então, vamos iniciar a temática que trabalharemos na Olimpíada de Língua Portuguesa, o gênero textual poema. Vamos começar. Primeiro, vamos ler esse poema com o título Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia que é sempre um novo dia. Então, vamos brincar de poesia? Então, estou fazendo um convite para a gente passar, a partir desse momento, a ler textos poéticos e a produzir poemas. Então, vamos lá. A gente já estudou o gênero textual poema, mas vamos relembrar aqui. Poema ou poesia? Qual é a diferença entre poema e poesia? O poema é um texto marcado por recursos sonoros e rítmicos. Geralmente, o poema permite outras leituras, além da linear. Quando ele fala em linear, é apenas uma única leitura. E, na verdade, o poema ele permite mais de uma visão de leitura, mais de uma interpretação. Pois sua organização sugere ao leitor a associação de palavras ou expressões posicionadas estrategicamente no texto. Já a poesia está presente no poema, assim como em outras obras de artes, que, como poema, convidam o leitor, espectador, ouvinte a retornar à obra mais de uma vez, desvendando as pistas que ela apresenta para a interpretação de seus sentidos. Quando a gente estudou poema, a gente viu que ele é um texto escrito, que ele apresenta estrofe, que apresenta verso. A estrofe é um conjunto de verso, e o verso ele é cada linha do poema. Já a poesia, ela é mais abrangente, ela abrange a música, a pintura, obra de arte, certo? Então, a poesia ela está presente no poema. Só que o poema ele é representado através da escrita e também da estrutura que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente tem que entender que o poema ele é criado como se fosse um jogo de palavras. Ele motiva o leitor a descobrir não apenas a leitura corrente, mas também a buscar outras leituras possíveis. E como o poeta faz isso? Com as palavras e com tudo que se pode fazer com elas. Então, o poeta ele busca mostrar o mundo de um jeito novo, com a intenção de sensibilizar, convencer, fazer pensar ou divertir os leitores. Ele sugere associações entre palavras, seja pela posição que ocupam no poema, ou seja pela sonoridade, seja por meio de outros recursos também. Vamos agora ver algumas criações de grandes poetas. Eu trouxe aqui um poema de uma poetisa e cronista nascida em Delmiro Gouveia, chamada Alessandra Figueiredo. Esse poema está no livro Delmiro Gouveia, Cidade da Gente, com o título Histórias de Minha Terra. Minha terra tem histórias, dessas boas de contar, das que ficam na memória de quem ama seu lugar. Lá o coronel Delmiro, como bom cabra da peste, das águas do velho Chico, trouxe luz para o Nordeste. E a velha Angiquinho lá está a confirmar. Minha terra tem histórias, dessas boas de contar. Fez também o pioneiro uma fábrica por lá. Fez gringo ter muita raiva e emboscada preparar. Minha terra tem histórias, dessas boas de contar. Não permita, Deus, que eu esqueça minha terra, meu lugar, e que as gerações futuras dela possam se orgulhar e recontem essa história, muitas vezes sem cansar. Então, esse poema é bem bonito, né? Fala muito da história da cidade de Delmiro Gouveia. Então, Manuel Bandeira, com o título aí, Os Sapos. Vamos ler aqui o poema. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos, os sapos.
A luz os deslumbra, em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi? Foi. Não foi? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Então, Manuel Bandeira, ele é um grande poeta brasileiro, com muitas obras conhecidas. Essa aqui é apenas uma delas que eu trouxe como exemplo, para que vocês conheçam a obra desse autor. Vamos para o próximo. Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então aí está um texto do poema muito conhecido, muito famoso, de Carlos Drummond de Andrade. Temos também Cecília Meirelles, muito conhecida pelos seus poemas. Vamos ler aí, ó. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Então, ela tem poemas muito bons, maravilhosos, assim, a obra dela. Então, a gente, no decorrer das aulas, nós iremos conhecer um pouco também da obra de Cecília Meirelles. Nós temos agora Solano Trindade, Meu Canto de Guerra. Eu canto na guerra como cantei na paz, pois meu poema é universal. É o homem que sofre, o homem que geme, é o lamento do povo oprimido, da gente sem pão, é o gemido de todas as raças, de todos os homens, é o poema da multidão. Então, eu trouxe esse poema porque ele fala bem dessa questão do sofrimento do povo oprimido. Então, a gente também vai lidar com poemas que tratam dessas temáticas também. Conceição Evaristo, o título aí, ó, de mãe. O cuidado da minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura da minha fala, na violência dos meus ditos, ganhei de mãe, mulher prenhe de dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho, mulher sapiência, e a bar do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso, dado para esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Então nós temos aí um trecho do poema de Conceição Evaristo, de Mãe. Então vocês vão aí se adaptando a esses poetas conhecidos no Brasil, que a gente vai conhecer um pouco da obra de cada um. Noêmia de Souza, com seu poema Por quê? Por que que as acácias de repente floriram flores de sangue? Por que que as noites já não são calmas e doces? Por que são agora carregadas de eletricidade e longas, longas? Ah, por que é que os negros já não gemem noite fora? Por que é que os negros gritam à luz do dia? Então aí a gente vê que é um poema relacionado ao sofrimento do povo negro, certo? Então a gente também vai trabalhar nessas temáticas, certo? Eu quero que vocês tenham conhecimento desses autores e também de outros poetas que tem na nossa língua portuguesa,
como Vinícius de Moraes, Ana Maria Machado, entre outros também que a gente vai comentar no decorrer das aulas. Por último aqui, a gente tem o poema Amor, de Paulo Leminski. Amor, então, também acaba? Não, que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Então, aqui é apenas uma parte da imensidão de poetas que têm obras significativas na nossa língua portuguesa. E nós iremos estudar, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução aos poemas e a alguns autores também da nossa língua portuguesa.